Porque o preço bateu 1, 2, 3, é uma zona de suporte. Isso a gente considera um suporte fraco, porque está mais próximo da zona dos preços. Mais próximo da zona dos preços, isso indica para a gente que será rompido com muito mais facilidade do que esse suporte e do que esse suporte. Para a gente fazer um exercício e vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, primeira resistência. Para mim, essa primeira resistência ela é fraca. Por quê? No caso que o gráfico está vindo aqui, ela é a mais fácil, a mais próxima do preço e a mais fácil de ser rompida. Inclusive, ela foi rompida por muitas vezes aqui no passado do gráfico. Então, eu identifico ela como uma resistência fraca. Essa segunda resistência, ela já tem uma certa distância da primeira resistência. Então, eu já consideraria, e ela foi menos rompida, ela já foi respeitada uma vez no passado. Ela tem menos rompimentos que essa e já foi respeitada no passado. Então, para mim, ela é uma resistência intermediária. E essa no topo, consequentemente, seria a mais poderosa de todas. Por conta do seu afastamento dos preços, e nenhuma outra vez o preço conseguiu atingir essa região. Isso indica que somente uma vez um preço conseguiu com apenas um candle, com uma grande tail. Isso me indica que essa zona é a mais forte do gráfico. Disso aqui que a gente está vendo, das nossas resistências, essa é a mais forte. Então a gente tem a resistência fraca intermediária e a resistência forte. Eu não marcaria essas resistências. Se eu fosse me preocupar com alguma dessas resistências, eu só me preocuparia com essa. Muita gente ainda insiste em sair da operação porque o preço está chegando nessa resistência anterior que está super próxima dos preços e já foi várias vezes o preço já passou por ela, Então ela não tem força nenhuma, mas as pessoas, por falta de conhecimento, ficam marcando e o gráfico fica cheio de marcações, super poluído, e você não consegue levar longe o seu trade, que é o mais importante. Para isso você precisa saber identificar as zonas mais fortes, as que você realmente precisa prestar atenção e diferenciá-las dos suportes e resistências intermediários mais fracos, que você não precisa ficar se preocupando e zerando contratos por conta disso. Então, normalmente, o que eu faço é buscar em time frames maiores suporte e resistências. Para te dar um exemplo agora, se eu estou no gráfico de 1 minuto e eu fosse buscar zonas de suporte e resistência que realmente são relevantes para mim, por exemplo, no diário não está tão legal para me procurar suportes e resistências. Então, eu vou para os 60 minutos. Qual o próximo suporte e resistência que eu vou me preocupar? Com esse daqui. Com essa zona desse fundo. Então aqui, qual o próximo suporte e resistência que eu iria me preocupar? Com essa zona de fundo anterior. Dentro desse gráfico, muito provavelmente quando o preço atingir essa região, toda essa região aqui, seria onde eu ia ficar de olho para possíveis compras. Isso quer dizer que o preço vai bater aqui e eu vou comprar? Não. Se eu estivesse fazendo isso, seria apenas um trade
de localização. Para a gente ter consistência no mercado, a gente precisa ter dois elementos dentro dos nossos trades. A gente precisa do primeiro, que são o setup. E segundo, a gente precisa da localização. Se a gente tiver esses dois elementos alinhados, a gente tem o resultado, que é o quê? Trade. Se eu simplesmente compro aqui porque é um suporte, eu não tenho o 1, não tenho o setup. Ou seja, eu estou operando só localização e esse trade tem muitas chances de dar errado. Pode dar uma ou outra vez certo, mas ao longo prazo isso não se sustenta. Ao longo prazo você não vai ser lucrativo operando só localização. Para eu pegar um trade, então para eu buscar compras aqui nessa região de suporte, eu preciso ter setup. Se eu tiver setup mais localização, eu vou ter trade. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais de uma forma mais aprofundada sobre cada um dos dois, sobre setup e sobre localização. Por enquanto, quero deixar claro essa parte, mas agora eu quero que vocês entendam esse conceito de suporte, né? Que a gente não fica buscando suporte e resistência no meio de zonas, no meio de congestões, onde o preço está próximo. A gente busca extremidades do gráfico, onde tem um passado relevante, né? Aqui o mercado é muito curto, não dá para eu pegar uma análise mais profunda, mas para um exercício mental aqui, que já provavelmente vai virar uma chavezinha aí na mente de vocês, isso é o mais importante. A gente buscar extremidades do gráfico para a gente estar trabalhando, né? A gente tem uma extremidade aqui, por exemplo, né? E aí, trabalhar dentro dessa zona, se eu tiver aqui, é muito provável de eu ter trade nessa extremidade e nessa. E melhor do que essa zona, tem aqui mais para cima. Tem aqui mais para cima, por exemplo, essa região aqui. Para mim seria o melhor cenário procurar trades. Para mim seria o melhor cenário procurar entradas dentro dessa região aqui de venda, né? Mas não necessariamente o preço vai vir até aqui e eu vou vender no vazio do nada. Eu preciso de um setup. E ainda muita coisa vai definir. Se no caso eu busco uma venda aqui, ainda tem muitos fatores que eu preciso analisar. Se eu vou pegar uma venda, se o cenário é para venda curta, ou se o cenário é para buscar longas vendas. Então, muita coisa que o preço fizer dentro dessa região vai definir a forma que eu vou me posicionar dentro desse cenário estruturado pelo mercado. Eu preciso analisar o contexto por trás de toda essa movimentação aqui dentro do mercado para saber se eu vou me posicionar para um grande alvo, para um longo alvo ou para uma curta tendência, um curto período de tempo. Ou se o caso é simplesmente esperar e não fazer nada, ou se é ir a favor da tendência e buscar aí um rompimento para cima. E muita coisa também dentro do que acontecer aqui vai definir se eu vou buscar um alvo maior ou um alvo mais longo. Esse é o primeiro passo que a gente tem que buscar aí antes de operar no mercado financeiro, né, que é se situar e ter a nossa estratégia
e ter a nossa estratégia operacional muito bem definida, se a gente quiser sair vencedor dentro do mercado. Eu vou entrar mais profundamente sobre os setups e as localizações nos próximos vídeos. Então acompanhe e venha preparado para o mercado, porque ele não está de brincadeira.